O objetivo dessa aula é a gente entender uma outra maneira de calcular os zeros de uma função do segundo grau, certo? Eu vou fazer a demonstração da fórmula de soma e produto, que é uma outra maneira aí que a gente tem para calcular os zeros de uma função do segundo grau. Acredito que as vossas excelências aí em algum momento da vida já ouviram falar de soma e produto. Muitas vezes não é tão usado porque a soma e produto, né, na real, tem três maneiras bem conhecidas da gente determinar as raízes de uma função. Né? Das raízes de uma função, não, de uma equação, né, na realidade. A gente resolver uma equação. Porque para a gente determinar o zero de uma função, a gente iguala a função a zero e transforma ela numa equação do segundo grau. E tem três maneiras da gente encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. A primeira é a fórmula de Bhaskara, né? Que é isso aqui. Você acha o delta lá, substitui o delta aqui e acha o x' e o x duas linhas, que são as duas raízes da equação do segundo grau. E uma outra forma que tem da gente ver isso é a forma que a gente chama de soma e produto. E tem também uma outra forma que é o complemento do quadrado, que esse também não é muito tão visto. Em geral, é mais passado para os alunos, né? A fórmula de Bhaskara, porque a fórmula de Bhaskara ela resolve qualquer equação do segundo grau sem nenhum problema. Já soma e produto e o complemento do quadrado tem algumas equações de segundo grau que é difícil você resolver utilizando soma e produto e utilizando o complemento do quadrado. Por exemplo, quando você tem uma equação do segundo grau aonde ou o x' ou o x duas linhas ou os dois dá um número fracionário, né? Dá um número racional. Por exemplo, sei lá, você está resolvendo uma equação, aí ela deu 1/3. É difícil você pensar em dois números que somados dão 1/3, né? Quer dizer, é difícil você pensar em um número fracionário, né? Uma fração, um número decimal que somados vão dar o que vai dar aqui e multiplicados vão dar lá o outro número que a gente vai ver como que acontece. Então, é por isso que não é muito tão usual. Mas eu gosto particularmente da soma e produto. É uma outra forma de fazer o aluno pensar, né? De fazer vocês pensarem. Então, olha só. Para a gente começar a demonstração, ela sai de uma coisa desse tipo aqui, ó. Mostre que, de modo geral, se o x' e o x duas linhas são zeros da função f dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, então o x' mais o x duas linhas vai ser menos b sobre a, e o x' vezes o x duas linhas vai ser c sobre a. Outra coisa, vocês também podem usar, em vez de usar x' e x duas linhas, pode usar x1 e x2, tá? Tem livros que trata como x1 e x2. Tem livros que trata como x' e x duas linhas. Então, ó, você usar x1 ou x2 ou x' ou x duas linhas dá no mesmo. Eu vou até colocar o índice aqui de uma cor diferente, ó, porque aí já fica de um modo geral para todos os tipos de situações. Se você estiver vendo um livro que é x' ou x duas linhas ou x1 e x2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o índice 1 e 2 em tudo aqui, ó. 1, 2, tá? 1, 2 aqui também. Vou colocar em tudo de uma outra cor, porque aí já não... Ó, aqui também, x1, x2, x1, x2, tá? Vou colocar em tudo mesmo, porque aí já fica de uma forma aí que todo mundo vai conseguir entender, certo? Porque às vezes você vê num livro x1 e x2, aí o cara fala, ué, mas o professor falou x' e x duas linhas, agora é x1, x2? Não, é a mesma coisa. É igual aquele lance do f de x ou y. Tem livro que trata as funções como f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tem livro que usa y, e y igual a x quadrado mais bx mais c. É a mesma coisa, tá? Então, olha só. Se o x' ou o x1, né, e o x duas linhas ou o x2 são os zeros da função, então a gente vai ter aqui que o x' é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a
E o x duas linhas é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Que é aquele lance lá que quando a gente resolvia, quando a gente substituía o delta, a gente puxava uma setinha e calculava com o sinal de mais, e puxava outra setinha para baixo e calculava com o sinal de menos. É isso aqui que está falando, né? Lembrando que a fórmula, né, a fórmula para ser dividida em duas, ela é desse jeito aqui, né, ó. É x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido pelo 2a, né? Aí, ó, você pode puxar essa setinha aqui em duas e falar menos b mais a raiz de delta e dividido por 2a, né? E uma outra aqui e falar menos b menos a raiz de delta dividido por 2a, tá? E aí, no caso aqui, daria um resultado x, né, e um resultado y, certo? X e y não, né? Daria um resultado x1 e um resultado x2 na realidade, ok? Então é essa mesma coisa que aconteceu aqui. Aí vamos lá, vamos partir agora para a demonstração. Segue que, se eu somar, né, as duas raízes, se eu pegar o x' ou o x1 e somar com x duas linhas ou x2, eu vou ter o seguinte. Quem é o x'? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Coloquei aqui. Quem é o x duas linhas? Menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Coloquei aqui, somei ambos. Certo? O que muda aqui é só o sinal de um para o outro. Ok? Isso daqui é soma de fração. Como que a gente soma a fração que tem denominadores iguais? Você conserva o denominador e soma o numerador. Certo? Quando eu faço aqui menos b mais menos b, vai ficar menos b mais com menos vai ficar menos b, que vai dar menos 2b, certo? Quando eu somo mais raiz quadrada de delta menos a raiz quadrada de delta, eu posso fazer aquele bom e velho cancela, né? Ó, eu cancelo essa raiz com essa outra raiz aqui, certo? Só sobra quem? Menos b, que é menos 2b. E o 2a aqui mantém, porque isso aqui é uma soma de fração, né? Com denominadores iguais. Então a gente conserva o denominador e faz a operação no numerador. Ok? Como isso daqui é um produto, a gente pode simplificar também os 2. Menos 2 dividido aqui por 2, cancela, né? O 2 dividido por 2, desculpa. E aí fica menos b sobre a, certo? O sinal de menos não foi cancelado porque aqui é 2 positivo e não é negativo. Como é um produto, a gente pode cancelar e fica menos b sobre a. Mas se fosse uma coisa desse tipo aqui, ó, menos 2 mais b dividido por 2, se fosse isso aqui, não poderia cancelar. Se você cancelasse, estava errado, tá? A gente pode cancelar porque é um produto. Pelo fato de ser uma multiplicação, aí você pode cancelar esse 2 com esse 2, sobra o sinal de menos, né, ó, o sinal de menos, o b, certo? E o a aqui, que ficou aqui embaixo. Então, menos b sobre a. De fato, x' ou x duas linhas mais o x duas linhas ou o x2, né, somados dão menos b sobre a, ok? Depois a gente vai ter o produto, né? Depois a gente vai ter aqui o produto. Se você multiplicar as duas raízes, né, o x' ou o x1 multiplicado pelo x duas linhas ou o x2, vai ter isso aqui. Quem é o x'? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Coloquei ele aqui. Quem é o x duas linhas? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Coloquei ele aqui. Isso aqui é um produto, né, de fração. Como que a gente faz? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Olha só. 2a vezes 2a vai dar 4a ao quadrado. E se você olhar aqui em cima, o numerador é aquele caso que a gente chama da diferença de dois quadrados, né? A diferença de dois quadrados. Então vai ser o quê? No produto tem a regra de sinal, menos com menos vai ficar mais, então menos b vezes menos b vai dar b elevado ao quadrado, certo? Menos, né, porque aqui é mais com menos, dá menos, menos a raiz quadrada de delta elevado ao quadrado, ok?
Lembrando que isso daqui é a diferença de dois quadrados. Então ficou b quadrado menos a raiz de delta elevado ao quadrado. Certo? Quem é o delta, né? Aqui a gente pode cancelar também, ó. A gente pode cancelar essa raiz quadrada com o expoente. Só sobra b quadrado menos o delta. Quem é o delta? B quadrado menos 4ac, né? A gente viu que o valor do delta, que é lá aquele discriminante, né? Ele vale b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o valor do delta, certo? Então eu substituí ele aqui. Aí ficou b2 menos b quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Aí esse sinal de menos, ó, ele vai multiplicar o b ao quadrado e vai multiplicar essa parcela aqui da multiplicação. Vai ficar positivo 4. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, ó. Então, o sinal vai ficar mais 4ac, tá? Vai ficar positiva a parcela inteira, ok? Então, vai ficar b quadrado, certo? Menos com mais vai dar menos, b quadrado menos b quadrado, né, ó. Mais 4ac, porque eu fiz a distributiva aqui, ó, do sinal. Menos b quadrado, deu menos b quadrado aqui. Menos 4ac dá mais 4ac. Então tá aqui, ó, mais 4ac, certo? Aí, olha só. B quadrado menos b quadrado cancela, né, ó. B quadrado menos b quadrado cancela. Sobra 4ac dividido por 4a ao quadrado. Pelo fato de ser multiplicação, ó, pelo fato de ser um produto, cancela esse 4 com esse 4. Cancela esse a com 1a ao quadrado e só sobra um a aqui embaixo, certo? E aí sobra c sobre a. Então, de fato, ó, deu c sobre a, ok? Lembrando que aqui, ó, a gente tinha a elevado ao quadrado. Então, eu cancelei esse a de cima com um dos a's de baixo. Lembrando que a elevado ao quadrado é a vezes a. Então, quando você cancelou com um a que tinha lá em cima, você cancelou um dos a's só, né? E aí sobrou o outro a e o c que estava lá em cima. Né? Ó, o c que ficou aqui, a ao quadrado é a vezes a, você cancelou um a, sobrou outro. Certo? Então, c sobre a. Portanto, então, ó, x' ou x1 mais o x2' ou x2 é igual a menos b sobre a. E x' vezes o x2', né, ou x1 vezes x2 é c sobre a, ok? Lembrando que eu coloquei aqui x1, x2, x', x2' por causa do livro, né? Tem livro, tem professor que fala x1, x2, como sendo as raízes. Tem professor que fala x', x2'. Eu mesclo, às vezes eu uso x1, x2, às vezes eu uso x', x2', depende. Em geral, eu costumo usar mais linha, tá? Vamos a um exemplo, então. Determine os zeros da função x² menos x menos 12. Vamos usar soma e produto. Olha só. A gente diz que x' mais o x2' é igual a menos b sobre a, né? Ou x1 mais x2 é menos b sobre a. E a gente diz aqui no produto que o x' vezes o x2' é menos b sobre a. A gente pode escrever isso dali dessa forma mais simplificada ainda. Que a soma é menos b sobre a, S de soma, né? E o produto, P de produto, C sobre A. Quem é o valor do B na nossa função aqui? B é o coeficiente que acompanha o X, que vale menos 1. Então tá aqui. Tem que tomar um grande cuidado aqui, igual a gente tem que tomar lá na fórmula de Bhaskara, quando a gente vai substituir, ó, o menos B. Porque o menos aqui é da fórmula. Igual aqui, esse menos é da fórmula. Com o menos da fórmula com menos do número. Então vai ter uma regra de sinal aqui. Tem que prestar atenção. O A é 1, porque é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então vai ficar menos com menos dá mais, 1 dividido por 1 que dá 1. E no produto, que é C sobre A, o valor do C é o termo independente, que é menos 12, e o A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que é 1. Então vai ficar menos 12 sobre 1, que dá menos 12. Aí, olha só a ideia. Você vai pensar em dois números que somados dão 1 e dois números que multiplicados dão menos 12.
E esses números, né, tem que obedecer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode pensar em dois números que somados dão 1 e dois números que somados dão menos 12, só que esses números são diferentes, né? Não dá. Por exemplo, se você somar 1 mais menos 12, você tem 1. Certo? E se você multiplicar... peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa, eu coloquei até... Isso aqui, ó, eu até coloquei errado. Olha eu fazendo coisa errada. Os números aqui tá errado, ó. Inclusive tem que prestar atenção. Isso daqui é 4 e menos 3, né? Olha só. Você pensa em dois números que somados dão 1, aí você vem e substitui. 4 e menos 3, né? Mais com menos vai dar menos, 4 menos 3 dá 1. E aí você pensa em dois números que multiplicam, esses mesmos dois números, né, que multiplicados vão dar o menos 12, e é 4 vezes menos 3, né, que dá menos 12, isso. Tem que ficar ligado, eu escrevi rápido na lousa e eu tava me lembrando de falar pro pessoal tomar cuidado, não repetir, e eu acabei errando e repetindo. Então olha só, já vamos usar até o meu erro para mim reforçar isso. Tem que tomar cuidado na hora de fazer soma em produto, porque tem gente que coloca os valores na raiz quadrada, né? Na raiz quadrada não. Os valores no zero da função, né? Os valores da raiz da equação, como sendo os valores que deu aqui, ó, nesse resultado. E não é. As raízes é os valores que você usou para dar isso aqui. Que nesse caso, quando você fez 4 mais menos 3 deu 1 e 4 vezes menos 3 deu menos 12. Aí sim, as raízes é o 4 e o menos 3. As raízes, ó, é o valor que você usou ali para multiplicar, tá? Tem que tomar cuidado, inclusive, na hora que eu estava escrevendo isso aqui, eu estava lembrando de falar isso e acabei colocando ali o errado, tá? Mas o erro aí já serviu pra gente ficar atento, né? E ver, tem que fazer as coisas com cuidado, tá? Porque às vezes a gente sabe fazer as coisas, aí vai lá, faz uma coisa errada, né? E numa prova você vai lá e coloca 1 e menos 12, infelizmente estaria errado, né? Então tem que fazer as coisas atento, né? Não sigam o meu exemplo, sejam atentos, né? Ao fazer esse tipo de coisa, certo? Então, portanto, aí, ó, as raízes é o 4 e o menos 3. Só que tem um problema para a gente usar soma e produto, né? Que eu falei até lá no começo. Não são todas as equações do segundo grau que você resolve com facilidade na soma e produto. Porque aqui, ó, as raízes deu números inteiros, né? 4 e menos 3 é número inteiro. Agora, tem função, né? Tem equação que a raiz dá, sei lá, 1/3 e menos 3. Aí fica difícil, né? De você pensar lá em algum número para dar número quebrado, fica difícil. E isso vai tendo com a experiência. Conforme você vai tendo experiência em fazer equação do segundo grau, você bate o olho e vê, pô, essa daqui tem cara de que vai dar aí uma raiz quebrada. Você pode ver olhando o valor do C. Porque se você observar aqui, ó, que foi até observando isso que eu consegui ver o meu erro, né? Se você multiplicar esses valores aqui, ó, 4 vezes menos 3 dá menos 12. Tem que dar o valor do C aqui, tá? Quando você acha as raízes, se você multiplicar elas e dar o valor do C, tá certo. Agora, se você multiplicar elas e não dar o valor do C, tá errado. Então você já começa pensando aí, né? Pensando no produto. Né? Aconselho vocês a começar sempre pensando no produto. Porque aí você já pensa lá, dois números que multiplicados que dão aquilo ali. Se você vê que números inteiros não vai estar dando, então já nem vai por soma em produto, porque não vai dar certo, tá? Você consegue, óbvio, mas é mais difícil, né? Então você volta a recorrer aí à boa e velha fórmula de Bhaskara, ok? Então aqui, ó,
foi a demonstração aí, né, de que de fato a soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a, e resolve a equação de segundo grau.